Seguindo com o nosso balanço geral, é 12h47. A gente volta a falar daquele assunto tão sério que a gente começou o programa, porque no Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, a Secretaria da Mulher e o Observatório UNEAS realizaram um ato público no Calçadão para debater o assunto e informar as mulheres sobre a importância de se denunciar o caso. Você sabia que somente no primeiro semestre desse ano, 92 mulheres foram vítimas de feminicídio no nosso estado? Os casos não param de crescer. A Ana Contato acompanhou no Calçadão a ação que aconteceu e nós agora vamos acompanhar na reportagem. Aos 18 anos, a Vitória já leva na memória as marcas da violência. Eu estava estudando num colégio no período da noite por conta de um trabalho que eu estava. Aconteceu então que um rapaz, ele foi me procurar na sala de aula, até então se dizia meu amigo. Então eu sempre fui muito assim carinhosa com todos os meus amigos, sempre fui de fazer bastante amizade. E aconteceu então que a gente foi para conversar e ele tentou me agarrar. Eu saí na hora, eu já levantei na hora e acabou deixando um chupão aqui assim em mim, foi uma coisa bem feia. Um mês depois, mais ou menos, eu saí do colégio, não quero mais voltar para lá, porque até eu acho que ainda ele está estudando lá. E ela sabe que não é a única a passar por esse tipo de trauma. A mãe de uma amiga minha, ela apanhava bastante em casa. E a minha amiga, ela não tinha coragem de denunciar, porque então o padrasto ameaçava bastante ela, ameaçava a mãe dela. Então assim, ele chegava e falava, se você contar, eu mato você e sua mãe. Os casos de violência contra a mulher aumentaram muito durante a pandemia. No Brasil, 8 mulheres são agredidas por minuto. E quase um quarto de todas as mulheres do país dizem já ter sido vítimas de algum tipo de agressão ou violência. A última consequência desses ataques é o feminicídio. No Paraná, 92 mulheres foram assassinadas no primeiro semestre de 2022. Em Bandeirantes, o homem deu uma facada no pescoço na mulher, na presença dos filhos, e alegou que foi por ciúmes. Em Açaí, um homem matou a esposa a tiros na frente da menina de 9 anos e se suicidou na frente da menina. Como ficam essas crianças? Em Toledo, o marido, por não aceitar o término do relacionamento, matou a mulher, os 3 filhinhos, a mãe, o irmão. Olha, as tragédias no seio da família, porque isso envolve a mãe, o pai, os irmãos, é um sofrimento muito grande. E essa notícia triste que ontem em Ibiporã, mais 2 mulheres foram assassinadas e a suspeita que também se trata de um crime de feminicídio. Então essa é a nossa luta. Para combater essa violência e conscientizar as vítimas, 22 de julho foi instituído o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que a advogada Tatiana Spitzner foi morta em Guarapuava. O marido dela foi condenado pelo crime. Infelizmente, muitos agressores se valem do medo da vítima e ficam no anonimato. O objetivo deste ato no Calçadão de Londrina é mostrar às mulheres que elas têm uma ampla rede de apoio. A sociedade tem que se envolver para que as mulheres deixem de sofrer qualquer tipo de violência e sejam mortas, inclusive, pelo fato simplesmente delas serem mulheres ou não aceitar mais um relacionamento que já é abusivo, agressivo, violento. O UNEAS também participa do ato. As integrantes do coletivo trouxeram santinhos com foto de mulheres assassinadas para distribuir à população. É importante a gente falar em estatística, é importante a gente lembrar que esses crimes, os dados aumentam a cada ano, mas é importante a gente dar nome também. A partir do momento que ele tem um rosto, a reação social é outra, né? E a gente busca por meio disso uma sensibilização e, como consequência, uma conscientização para o nosso objetivo final, que é acabar com esse crime hediondo contra as mulheres, né? 12h51 ao vivo, eu volto com a Ana Contato, direto do Calçadão. Ana, o pessoal continua mobilizado por aí, vai ser durante todo o dia essa conscientização no Calçadão, não é? Buganza, esse ato aqui vai até às 2 horas da tarde. Nós estamos aqui no Calçadão de Londrina, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde. É um local que todo mundo conhece, né? Realmente um ponto aqui da nossa cidade inconfundível. Aqui estão, então, mobilizadas todos esses coletivos, esses órgãos, né? De proteção, de defesa aos direitos das mulheres. Aqui agora tem também, olha só, essa manifestação mesmo, né? São roupas femininas com nomes de vítimas, né? Lua,
Scarlett, que é transexual, que foi morta aqui na nossa cidade. A menina de 11 anos, né, aqui representada por esse vestido, que acabou sendo estuprada e engravidou. Enfim, Grazi, Elaine e, claro, a Neia também, né, que dá nome ao coletivo Neias, que foi brutalmente espancada pelo ex-companheiro. E aí essas marcas, né, que simulam sangue para mostrar justamente essa violência que as mulheres acabam sofrendo. Muitas vezes acabam sofrendo caladas, né, até que de alguma forma, essa violência às vezes acaba se transformando em tragédia, né, no homicídio. A gente sabe que hoje o feminicídio é considerado um crime hediondo. E como aquela própria faixa diz ali, ó, que a gente vai ver, violência contra a mulher. O silêncio é o maior aliado do agressor. A gente sabe que muitas vezes as mulheres não denunciam por vergonha, por medo, né? Porque dependem do companheiro de alguma maneira ou dependem desse agressor de alguma maneira. Mas esse ato que segue aqui até as 2 da tarde serve para lembrar essas mulheres de que elas podem sim denunciar e de que existe sim uma rede de apoio para acolhê-las aqui na cidade de Londrina. Então, quem tiver interesse em pegar mais informações, quiser vir aqui conversar, né, temos aqui órgãos da prefeitura, o próprio coletivo Neias, com vários folhetos explicando, dando os números de telefone, endereços que as pessoas podem procurar. Só vir aqui até as 2 da tarde na frente do Cine Teatro Ouro Verde, no Calçadão de Londrina. Buganza. Obrigado, Ana, pelas informações. 12h53, a qualquer momento eu posso voltar ao vivo com a Ana. A gente não para, a gente continua falando sobre esse assunto. Estou recebendo aqui no estúdio doutora Jéssica. Tudo bem, doutora? Prazer. Como é que tá? Tudo certo? Representante do coletivo Neias, para a gente debater um pouco mais esse assunto. A gente vê a importância enorme dessa conscientização da população, né, no calçadão, de mudar essa cultura, mas nós precisamos também, doutora, brigar por políticas públicas, né? Brigar para que a mulher tenha mais estrutura, para ela se encorajar a fazer denúncia, para ela ter uma estrutura, uma rede de proteção para que casos como esse não continuem acontecendo. É essa a luta também nessa sexta-feira, a exemplo de todos os outros dias também. Boa tarde para você. Com certeza, a gente não quer só acompanhar os julgamentos do júri e que eles sejam condenados, né? A gente quer prevenir isso. E como que a gente vai fazer isso? Cada vez mais explicando para as mulheres e para a sociedade onde elas podem pedir ajuda, né? Então, normalmente a gente tem os centros de atendimentos à mulher, que é o CAN aqui em Londrina, que vai ter atendimento psicológico, eles vão encaminhar para atendimento jurídico. A gente tem a UEL, que presta, né? Tem o NUMAP, que presta esse serviço de orientar juridicamente mulheres que sofrem violência doméstica. E não basta só ela, né, saber os direitos dela, ela tem que ter um apoio mesmo, tanto econômico como psicológico. A gente já tem essas estruturas, mas quanto mais a gente falar disso, melhor. Então, assim, a mulher ela precisa também saber reconhecer a violência, né? Porque é muito comum as pessoas acharem que a violência é só a física. Só que ela não começa só com a agressão física, né? Começa devagarzinho. Então, às vezes, é violência psicológica. Eu costumo dizer assim, se a mulher ela, em casa, ela vive pisando em ovos, alguma coisa já está errada, porque em casa é o seu lar, né? Onde você tem que se sentir à vontade. Sim. Se isso acontece, então já tem que acender uma luzinha ali, ela tem que ficar, né, esperta. E quando ela achar que pode correr risco de vida, qualquer coisa, sai de casa, né? Hoje, como advogada, eu sempre costumo orientar, não existe abandono de lar. Né? A mulher ela pode sair de casa, ela não vai perder direito aos bens, à partilha, à pensão. Ela sai, né, se livra, ou recorre à polícia, né? Depende muito da situação, mas ela precisa ter meios para sair dessa violência. Doutora, mas muitas vezes, né, a gente ainda vê casos de uma mulher que faz a denúncia, esse criminoso, ele não é encontrado, ou a investigação não caminha, ou ele não recebe uma tornozeleira eletrônica e, infelizmente, ele consegue, em algum ponto, chegar até essa vítima e esse feminicídio acontece depois da denúncia. E isso acaba tirando a coragem da mulher de denunciar. É por falta de estrutura. Nós precisamos de uma velocidade maior na investigação, uma proteção mais rápida dessa mulher, uma prisão mais rápida do agressor que já consumou essa agressão. A gente precisa de uma estrutura com mais velocidade. Também ajuda. Em Londrina, o Neias ele tem acompanhado desde 2021 os julgamentos, né? Se a gente for fazer uma média dos que a gente acompanhou até agora, entre o inquérito e a condenação no júri, tem transcorrido 3 anos e meio, mais ou menos. Tem casos que realmente acabam passando muito e tem casos que são mais rápido que isso. Quanto mais rápido, melhor, né? A gente ter essa vítima assistida, o cara com uma tornozeleira, ou que ela, né, possa ligar para a patrulha Maria da Penha, porque ela tem uma medida protetiva ali. Mas o que a gente
Então, assim, já tem dado prioridade, pelo menos aqui no município de Londrina a gente percebe isso, as mulheres não precisam ficar com medo de denunciar. Normalmente, ó, se a gente pegar os casos também, daí eu vou ter os dados que eu lembro do ano passado, tá? Esse ano ainda a gente não fez o levantamento, mas dos 11 casos que a gente acompanhou, só 3 tinham medida protetiva. Então, claro, não que um papel, né, vá te proteger completamente, mas ele ajuda sim. E isso tem que ser feito assim, ó, qualquer contato, depois que você pediu uma medida protetiva, tem que denunciar, porque isso é um crime, ele não pode desrespeitar a medida. Às vezes também a gente vê, infelizmente, a mulher acaba, o cara começa a entrar em contato e ela vai relevando. E isso às vezes pode piorar, porque daí ele vai testando, né, ele vai aumentando, né, o contato, até que às vezes pode acontecer alguma coisa pior. Então, sim, a medida protetiva ela resolve. Se a gente for ver, normalmente quando o agressor recebe essa intimação, as violências param, né? Então, funciona. Doutora, para muitos pode parecer óbvio, para quem tem o contato com a informação, mas para quem não tem, uma mulher que hoje está acompanhando o programa, infelizmente está sofrendo agressão, como ela vai fazer essa denúncia, quem ela deve procurar, né? Se ela consegue sair de casa, se ela não consegue, qual é o primeiro contato que ela deve fazer nesse momento? Às vezes ela está vivendo ali sobre a ameaça de não sair de dentro de casa. Como hoje uma mulher consegue fazer essa denúncia? Tá. Aqui em Londrina a gente tem a Delegacia da Mulher, mas não é todo município que tem. Mas qualquer delegacia você consegue ir e e pedir uma medida protetiva. O que é essa medida protetiva? A polícia vai até a casa e afasta o agressor. Né? Você não precisa levar provas, né, contundentes. Você vai lá, explica a sua situação para a polícia, fala o que está acontecendo, porque a violência psicológica é uma violência e ela é um indicativo de que pode acontecer alguma coisa mais grave. Então, se você já sofre essa pressão psicológica, procura a delegacia, explica, pede a medida protetiva e não precisa falar, né, pro seu companheiro que você foi atrás disso. Espera, a polícia vai lá, vai intimar e vai fazer ele se afastar do lar. Para a gente fechar, rapidamente, doutora, a gente vive um ano de eleição. Nada melhor do que um ano de eleição para as mulheres que são maioria quando vão para as urnas como eleitoras para procurar representantes que vão lutar por elas, que vão lutar por mais verba para as delegacias, para mais delegacias na cidade onde não tem, para mais representatividade, para mais leis que protejam as mulheres. Nada mais do que um grande ato do que no momento da urna escolher também quem vai representar. Com certeza. A gente tem a maioria, infelizmente, né, dos eleitos são homens e homens fazem leis para homens, né? É difícil ele entender o papel da mulher. Por mais que tenham homens que ajudem nessa causa e que se compadeçam, nada como uma mulher para saber o que ela passa. Então, com certeza, a gente tem que investigar aí os nossos candidatos e ver se eles têm propostas reais e que possam, mulheres, né, que também possam nos ajudar nessa luta aí. Doutora, obrigado mais uma vez. Imagina, Boa tarde para você. Igualmente.